O pênalti foi absurdo, escandaloso e deveria ter sido dado no campo mais jogos do Corinthians. Agora eu faço uma fala pública que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians. No intervalo, os jogadores já estavam indignados com a atuação dele. Eu sei porque eu frequento o vestiário antes, durante, depois do jogo. Picotou o jogo direto depois da expulsão. Não teve mais jogo, exclusivamente sobre a arbitragem. A arbitragem de hoje do senhor Rodrigo José Pereira. E mostrar toda a indignação do Corinthians com todo um processo que culminou com a escala dele para hoje. Primeiro, vamos recordar, o Rodrigo já teve uma atuação bem complicada no jogo do Corinthians ano passado contra o Internacional em Porto Alegre. Então ele já deixou uma situação embaraçosa de relação dos jogadores, do clube, com a arbitragem dele, que foi muito ruim, lá num pênalti no final do jogo, uma arbitragem como um todo complicada. E aí esse ano tivemos o jogo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, em que mais uma vez uma arbitragem muito complicada, deu 14 minutos no final, deu 9, depois mais 5, expulsou o membro da comissão técnica. No intervalo, os jogadores já estavam indignados com a atuação dele. Eu sei porque eu frequento o vestiário antes, durante, depois do jogo. Então no intervalo já tinha uma queixa geral e mais uma vez uma arbitragem muito ruim do senhor Rodrigo José Pereira contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Então o que nós fizemos? Eu tive uma conversa na CBF com o presidente da comissão de arbitragem, com o Sintra, e falei de forma muito direta a ele. Não é a questão do veto, né? Porque a comissão de arbitragem não gosta que a gente faça veto, que sugira o veto, mas nós colocamos de forma muito clara que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians esse ano. Eu falei pessoalmente com o Sintra, o Rodrigo tem uma situação difícil, os jogadores já rejeitam, a comissão técnica rejeita, o Corinthians rejeita a arbitragem desse profissional. Então tente evitar que ele apite jogos do Corinthians, pelo menos até o final do ano. Eu falei com ele pessoalmente e sugeri, né? Não é um veto, porque eles não gostam que veta. Então sugeri que não apitasse mais. Então o que é que o bom senso mandava? Que ele não apitasse mais jogos do Corinthians, né? Mas é isso que o que acontece num jogo desse porte, desse tamanho, um clássico enorme como é Corinthians e Flamengo. Eis que vem Rodrigo José Pereira de novo apitar o jogo do Corinthians, mesmo com os erros que vinham anteriormente. Tem um erro anterior ainda, o jogo contra o Grêmio, lá atrás, um pênalti no Bidu. Então tem muita coisa negativa do senhor Rodrigo em jogos do Corinthians. Então o bom senso diz, não bote esse cara para apitar, tem tantos hábitos, mas colocaram o Rodrigo. E aí vem o jogo de hoje, em que depois da expulsão não teve mais jogo, picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo, porque quando vai um jogador expulso do outro time, a tendência é que quem está com um jogador a mais avolume o jogo, busque o gol, que o tempo que tem ali para se tentar a vitória, que foi o que o Corinthians fez, buscou a vitória o tempo todo, as substituições, as trocas, buscando a vitória, mas não teve mais jogo, picotado o tempo todo. Então isso já foi um ponto muito ruim na arbitragem dele. O pênalti foi absurdo, escandaloso, e deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele está de frente para o lance. É muito claro, está de frente para o lance. Então ele deveria ter dado no campo. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Hellway do VAR deveria ter chamado. Deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. Mas a arbitragem que estava no campo não deu. E o VAR também não chamou para revisar, né? Então, prejuízo direto, possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Falta de critério. Lá no jogo contra o Atlético Paranaense, ele deu 14 minutos de acréscimo. 9 mais 5. Nunca vi dar 5 depois de 9. Primeira vez que eu vi na minha vida, 5 depois de 9. Aí aqui deu 10, com todas as pausas que houve, e não cumpriu os 10. Acabou antes dos 10 minutos completados. Tinha uma falta ali a nosso favor que poderia ter um gol, né? Teve uma situação também, empurrou o Garro ali no final. Acho que não é conduta da arbitragem, né? Não é algo que se deva fazer. Então, já que eu fiz uma fala privada, né, com o Sintra, com a comissão de arbitragem, que respeito muito o trabalho deles, mas erraram nessa escala. A prova foi o que aconteceu nesse jogo de hoje. Então eu fiz uma fala privada sugerindo que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians. Agora eu faço uma fala pública que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians. Já que a fala privada não funcionou e ele veio para um jogo desse porte e atrapalhou o jogo, então deixo agora a fala pública
para que o senhor Rodrigo José Pereira, árbitro FIFA, não apite mais jogos do Corinthians, porque o histórico dele com a gente é muito ruim, sempre de prejuízo. Então, essa é a nossa fala sobre a arbitragem. Agradeço a atenção de todos vocês e encerro aqui a fala nesse momento. Obrigado, Marcelo Paz. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva do técnico do